tarde, pedindo que Deus continue falando ao nosso coração. Depois a equipe de louvor vai continuar nos conduzindo. Oremos. Deus, nós damos graça ao Senhor, Deus, pela nossa viagem, ó Deus, que fizemos até aqui, pelos que vieram ontem, ó Pai. Damos-te graça, ó Deus, pelo que nos vimos aqui nesse local. Agradecemos, Senhor, ó Deus, pelos pastores que dispuseram estar aqui, dando um pouco deles a nós, ó Deus, ensinando-nos como trabalhar, Pai. Nós agradecemos, Senhor, por isso, por essa igreja aqui, também, ó Deus, no pastor Elié, que nos recebe aqui. E que o Senhor continue abençoando todo o nosso trabalho. O louvor a Deus que faremos, Senhor, agora. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, é tão bom poder estar na casa do Senhor, reunidos como família em Cristo, cada um de um canto, mas no mesmo propósito. E depois de 2 anos de uma pandemia, a gente está aqui vivo, podendo dar testemunho. A gente é prova viva de tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e de tudo que Ele ainda há de fazer através de nossas vidas. Então vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Vamos dar o nosso melhor, falar com Ele. Que faz o cego ver, está passando por aí, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Então clame. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim. Sim, eu creio. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural.
eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Canta bem alto. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Oh, oh, oh. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. A Ele toda honra, toda glória. A Ele que é maravilhoso. Aquele que entregou seu único filho para morrer numa cruz. Glorificado e exaltado sempre será o nome de Deus. Vamos louvar a Ele com animação, com alegria, porque a maravilhosa graça, a graça de Jesus, aquele que morreu na cruz, que nos dá a esperança da vida eterna. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infalível amor, tomou no meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz um órfão, um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Oh, maravilhosa graça, seu infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto do que fizesse a mim. Canta assim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte... Canta bem alto. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o
levou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Glorificado e exaltado sempre será o nome de Jesus, que se entregou por nós para nos dar a vida eterna. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ainda vamos estar louvando o Senhor, porque apesar de tudo, sempre, em todo momento, nós precisamos dele. Em todo momento, seja nos momentos felizes, seja nos momentos ruins, nós precisamos dele. Em cada momento, pense naquele momento que você esteve em casa, deprimido, triste por alguma situação. Isso é a única certeza que você tinha, era que Cristo estava cuidando da sua vida. Por isso nós devemos sempre procurar a Ele, procurar por tudo que Ele tem, agradecer a Ele, tudo que Ele tem feito na nossa vida, e clamar cada dia mais e mais por nossa proteção, não só por nós, mas por todos os nossos familiares. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a corça anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. O que fizeste por mim, como até o céu, tua misericórdia sem fim. Como o pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Não vale não. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Tristeza escura
quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor. Canta bem alto. Aleluia, Senhor. Meu amor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por podermos estar aqui na sua casa, unidos como família em Cristo, Pai, que somos, Pai, para louvar a Ti e bendizer o Seu nome. Graças te damos, Pai, por cada momento que nós vivemos aqui nesse congresso, Pai. Oh Deus, tudo, Pai, foi feito, Pai, da maneira que o Senhor quisesse, Pai, para que o nosso coração, Pai, fosse transformado, Pai, cada vez mais e mais e mais, Pai. Oh Deus, louvo a Ti, Pai, e peço, Pai, que não só neste momento, Pai, mas em todo momento da nossa vida, seja para a honra e glória de Ti, seja para o louvor do Seu nome. Pai, em nome de Jesus, receba o nosso louvor, nossa adoração e ser conosco, Pai, no decorrer deste culto, Pai. Fale aos nossos corações sempre, Pai. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Meus amados irmãos, podem sentar. Nós já estamos chegando ao final desse nosso congresso Multiplique. A vontade que dá é de continuar aqui, viu? Né? De continuar aqui louvando o Senhor, né? Bendizendo a Deus e de continuar aqui fazendo amizade com os irmãos, né? Trocando experiências. Então, nós vamos ter agora, eu vou ter uma palavra breve, eu quero ser rápido, eu quero ser breve, porque o pastor Lopes ele vai ministrar a palavra. Esse testemunho estava marcado para ontem à noite. E acabou que hoje de manhã, e acabou que não deu certo para ser de manhã, e eu quero contar um pouquinho, já falei muitas coisas disso que eu vou mostrar para vocês, mas eu preciso contar o testemunho da minha experiência com a visão de igreja multiplicadora. Então, eu quero primeiro apresentar a minha família, ali a minha esposa Ângela, e ali os meus 2 filhos, o Pedro Isaac e o Victor Emanuel. Nós tiramos essa foto quando nós estávamos no último campo missionário lá na Bahia, na cidade de Tarantim. Hoje uma irmã perguntou assim: pastor, mas o senhor é pastor da Igreja Batista Filadélfia? Já fui, 10 anos lá na Filadélfia. Agora eu sou pastor da Igreja Batista Nova Canaã, em Montes Claros, não é? Então, mas esse testemunho que eu quero contar agora é sobre lá a cidade de Tarantim. Em 2011, finalzinho de 2011, eu estava concluindo o meu curso de teologia lá em Feira de Santana, no Seminário Teológico Batista do Nordeste, Feira de Santana. E quando eu estava terminando o curso, eu recebi um convite para vir para Itarantim, que é uma cidade que fica na divisa aqui com Minas Gerais, fica na divisa com Jordânia, com o Vale do Jequitinhonha, para assumir essa congregação. Na época, em 2011, essa congregação ela tinha aproximadamente 40 pessoas. Templozinho pequeno, era 6 metros de largura, 15 de comprimento. Era um templozinho bem pequenininho, templo para a congregação mesmo. E quando eu recebi o convite para vir para Itarantim é uma cidadezinha pequena, 20 mil habitantes. Só que lá em Itarantim já tinham 2 igrejas batistas, a PIB, a primeira igreja, 70 anos. E lá também já tinha a segunda, a Igreja Batista Nova Esperança, 40 anos. E lá no bairro das Cajazeiras, que era o bairro das Casas Populares, tinha essa congregação que na época chamava-se Congregação Batista Filadélfia. Aí eles me convidaram, pastor Edson, quando essa congregação me convidou,
e eu aceitei o chamado, eu aceitei o desafio, eu lembro que alguns colegas meus de ministério disseram assim: Anacleto, você não está muito bem da bola não aí, tem algum parafuso aí solto aí. Porque como é que você vai sair de Feira de Santana para ir lá para o final do mapa da Bahia, e Tarantim está lá embaixo, na divisa com Minas, e você vai para uma cidadezinha de 20 mil habitantes que já tem 2 igrejas, não tem espaço para você lá. Eu lembro que uns 2 colegas meus, seminaristas, que estavam formando para ser pastor, disseram: lá não tem espaço para você, o que é que você vai fazer lá? Eu disse: eu vou fazer lá o que Deus colocou no meu coração, que é ganhar vidas para Jesus. E aí eu vim com minha família, essa foi a nossa primeira foto com alguns irmãos que nos receberam lá em 2011. Mas Deus foi abençoando o trabalho, irmãos. Eu comecei a visitar o povo. Aqueles 40 irmãos que eu encontrei, eu visitei um por um. Alguns moravam juntos, eram amaziados, eram amigados. Eu fiz o casamento, não é? E casaram no civil, fiz o casamento religioso, batizei essas pessoas. Deus derramou da graça dele. Deus foi confirmando a obra que ele tinha para fazer naquela cidade através da minha vida, da minha família e daqueles irmãos. Quando foi em 2014, aquela congregaçãozinha de 40 irmãos passou dos 100 irmãos. Olha os nossos primeiros cultos, como era bem pequenininho, irmãos. Ó. Só que quando passou dos 100 irmãos, eu contei a vocês ontem, rapidamente, que eu tive 2 dificuldades. A primeira foi que tinha uma parte da liderança da igreja, da congregação, que já era igreja, porque nós emancipamos. Assim que eu cheguei lá, 6 meses depois, nós emancipamos. Ao invés de Congregação Batista, Igreja Batista Filadélfia. Aí eu lembro que aquela diretoria, quando passou dos 100, alguns irmãos disseram: pastor, mas está bom demais. Agora a gente está igual a mãe era a primeira. Agora, nós estamos igual a nossa irmã, a segunda. Nós temos 110 irmãos, eles têm 140, 150. Pastor, já está bom demais. Aí eu bati em cima da mesa, eu disse: está bom demais nada. Nós precisamos ganhar essa cidade para Jesus. O sonho que o pastor Lopes falou aqui. O líder tem que ter sonho. Eu disse: ó, o sonho que Deus colocou no meu coração é a gente ganhar essa cidade para Jesus. E aí eu queria fazer uma aplicação aqui. Ó. O maior inimigo na vida de um líder, na vida de uma igreja, é a acomodação, é o comodismo, é achar que está bom demais. Não está bom demais, não. Tem um espaçozinho ainda para melhorar. Amém? Aí, meus irmãos, eu tive essa dificuldade, mas uma outra dificuldade que eu contei para vocês ontem foi que eu não conseguia mais fazer o pastoreio. O pastoreio que eu fazia com 40, eu não conseguia fazer mais com mais de 100. Com mais de 100 eu comecei a ter dificuldades, porque eu visitava um, esquecia do outro, ou não dava para visitar o outro, a agenda foi crescendo, os problemas foram aumentando, igreja cresce, os problemas aumentam. Aí, meus irmãos, eu estava com 2 crises. Primeiro, uma diretoria querendo puxar a trava de mão. Segundo, eu não estava conseguindo fazer o pastoreio com eficiência. Adivinha o que foi que aconteceu? Em 2014, teve uma assembleia dos batistas baianos, assembleia da Convenção Batista Baiana em Itabuna, e eu fui. E quando chegou lá em Itabuna, eu encontrei um mineiro, chamado Fabrício Freitas, e ele estava falando o que eu e Lopes falamos aqui ontem e hoje. Ele estava falando sobre igreja multiplicadora, uma igreja de volta aos princípios da palavra de Deus. E aí ele deu o treinamento a gente, terça, quarta, quinta, sexta, a semana toda em uma das salas da Igreja Batista Teosópolis, lá em Itabuna, e eu fiquei a semana toda com ele. Tinha várias oficinas, mas eu disse: essa aqui é que está falando no meu coração. Eu vou ficar com esse gordinho aqui, que ele era bem fortinho assim. Eu digo: eu vou ficar com esse pastor aqui, ouvindo o que é que ele quer falar. Meus irmãos, eu passei ali a semana, Deus foi ministrando no meu coração. Quando eu voltei para Itarantim, eu disse aos irmãos: olha, os batistas brasileiros estão com um projeto lindo, chamado Igreja Multiplicadora. Meus irmãos, é uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. É a igreja voltando a fazer o que os discípulos faziam. Aí o pessoal: pastor, nós queremos isso também. Eu digo: aí é algo maravilhoso, porque é algo bíblico e é algo da denominação batista, que é uma denominação séria, que é a nossa denominação. Vocês estão comigo nisso, galera? Eles disseram: pastor, nós estamos juntos. Olha só o que é que eu fiz. Abri a minha casa para o pequeno grupo multiplicador piloto. Em 2015, eu chamei a minha liderança, eles foram lá para casa e nós iniciamos o nosso primeiro pequeno grupo. Pastor, o que é que você fez? Qual foi o material? Eu comprei um livro na época que chamava Igreja Multiplicadora, do pastor Fernando Brandão, xeroquei o livro, que o dinheiro estava meio curto, xeroquei e distribuí a xerox para os líderes. E nós começamos a estudar o que é Igreja Multiplicadora. Meus irmãos, nós ficamos ali, Lopes, 6 meses. 6 meses com um protótipo. 6 meses depois, olha só o que é que aconteceu. 6 meses depois, nós fizemos um culto de comissionamento. Tinha um pequeno grupo na minha casa, com a minha liderança, que era a minha diretoria estatutária na época, era os ministros, 18 pessoas. Meus irmãos, em
2016, no início de 2016, nós multiplicamos de 1, nós fomos para 18 pequenos grupos. Aqueles irmãos, todos eles abriram as suas casas e foram liderar os pequenos grupos. E nós fizemos um culto de comissionamento, enviando eles. Aquela igreja que estava na época com umas 130, 140 pessoas, mais ou menos em 2016, nós multiplicamos aquela igreja em 18 pequenos grupos. Olha só a bênção que foi. Travou. Isso. Vocês observam, o templo não é mais o mesmo, não é isso? Mudou. Em 2014, pastor Jário, nós derrubamos aquele templozinho pequeno e construímos um templo de 12 de largura por 30 de comprimento para a glória de Deus. E Deus proveu tudo que nós precisávamos, porque o nosso Deus é um Deus provedor. Fizemos o culto de comissionamento. Eu iniciei a segunda turma de líderes, formação de liderança. Enquanto os pequenos grupos funcionavam 18, nas terças-feiras na cidade, 18 casas, eu na quarta-feira pegava líderes que já estavam frequentando os pequenos grupos, trazia eles para a minha casa, porque ia na minha casa novamente, e aí nós formamos a segunda turma. Eu comecei a estudar com eles também a teoria, porque esse pessoal aí já estava nos pequenos grupos, naqueles 18, só que eles não eram líderes ainda, eles estavam auxiliando os 18 líderes, vieram, caminharam comigo. Essa galera passou 9 meses comigo. Essa segunda turma eu fiquei 9 meses, toda quarta-feira eu me reunia com eles. Nós orávamos, estudávamos a Bíblia e estudávamos o conceito de igreja multiplicadora. Olha só o que aconteceu em 2017, fizemos a nossa segunda festa de multiplicação, segundo comissionamento, ano de 2017. Você pode dizer amém? Mas, meus irmãos, aqueles 18 pequenos grupos, daqueles 18, 14 pequenos grupos se multiplicaram. Nós fomos para quantos? 30? 18 com 14? 32, irmãos. 32 casas abertas naquela cidadezinha pequena de 20 mil habitantes. Olha a nossa terceira festa de multiplicação, que coisa linda, irmãos. Eu levei um mineiro para pregar aí, pastor Ezequiel, lá de Montes Claros, Ezequiel Bispo, lá de Itaiobeiras. Ele foi pregar nessa festa de multiplicação, a igreja crescendo. Isso foi em julho de 2017. Irmãos, o sul da Bahia chove quase todo dia lá no sul da Bahia. E eu lembro que nesse dia deu uma chuva, o domingo todo choveu, mas a igreja estava repleta de pessoas para a glória de Deus. Terceira turma de líderes. Nós tínhamos quantos pequenos grupos funcionando nas casas? 32, mas não pode parar de formar líderes, não. Tem que continuar formando líderes, tem que continuar treinando gente. Eu caminhei com essa galera aí também. Essa galera aí foi a terceira turma. Gente que frequentava o pequeno grupo, vinha para perto do pastor Anacleto nas quartas-feiras, e nas quartas-feiras nós treinávamos essa galera. Olha só o que aconteceu, irmãos. A igreja estava melhorando, até piso agora já tinha, olha lá, ó. Já tinha piso ali, um porcelanato na igreja. Meus irmãos, terceira turma de líderes, comissionamento em 2018. Meus irmãos, aqueles 32 pequenos grupos, 13 se multiplicaram, 13 ganharam gente para Jesus e cresceram. 32 com 13. Eu sou ruim de matemática. 45. Muito bem, 45. Meus irmãos, olha só. Nossa terceira festa de multiplicação em 2018, nessa manhã de domingo, Edson. Isso aí foi uma manhã de domingo de agosto de 2018. Deus nos abençoou. Essa manhã foi uma manhã muito especial, eu nunca esqueço. Sabe por quê? Nessa manhã, nós batizamos 40 pessoas para a glória de Deus. E eu disse à igreja, hoje é uma manhã histórica, porque 7 anos depois nós estamos batizando o mesmo número de irmãos que nós havíamos encontrado ali em 2011. Olha que coisa linda, irmãos. Aí nós iniciamos a quarta turma, porque vai formando essa galera, eles vão sendo formados, eles vão sendo treinados, eles vão sendo capacitados, e a gente vai enviando. Nós começamos a quarta turma de líderes, estudando com eles. Aí já são pessoas também que estavam sendo alcançadas dentro dos pequenos grupos, através dos RDs. Eles vinham, passavam alguns meses comigo, e depois eu dava um empurrão assim, ó. Agora vai, eu treinei você, eu já caminhei com vocês, agora vocês vão. Meus irmãos, olha só o que aconteceu. 2019, nós fizemos
a formatura, porque a gente faz uma formatura lá, da 4ª turma de líderes, 45 pequenos grupos, nós multiplicamos mais 4. Foi para quanto? 49 pequenos grupos para a glória de Deus. E aí, meus irmãos, houve lá um comentário na Igreja Católica, o padre ficou sabendo de um movimento que estava tendo toda terça-feira, gente subia, gente descia, e aí um pessoal... Padre, o que está acontecendo? O padre perguntou, o que está acontecendo aí? Que eu estou vendo um povo aí com a camisa, eu amo meu PGM, sobe 5, desce 5, vai 2 para ali, vai 8 para colar. Aí o povo diz, padre, é os irmãos da Igreja Batista Filadélfia, eles estão com uns trabalhos nas casas que chama-se pequenos grupos multiplicadores. Então, estava havendo um reboliço, meus irmãos, na cidade. Estava havendo, né, um sacudimento espiritual naquela cidade, um movimento de discípulos de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? E olha como é que a igreja estava. E a igreja enchendo, meus irmãos, e a igreja crescendo para o louvor e a glória de Jesus. Essa foi nossa 4ª festa. Isso foi em abril de 2019, nós fizemos a nossa 4ª festa de multiplicação. Acho que travou aí. Olha que coisa linda, irmãos. Uma igreja nas casas, uma igreja ganhando a cidade para Jesus, a igreja batizando gente. Nós iniciamos em 2020, nós iniciamos a 5ª turma. Foi 21, porque chegou a pandemia, veio a pandemia, e aí nós tivemos que dar uma parada. No finalzinho de 2021, eu recebi o convite para vir pastorear em Montes Claros, para vir trabalhar com a reconstrução da Nova Canaã, reconstruir aquela igreja que já foi grande, que já batizou tanta gente. E aí eu quero só fazer um resumo, que eu vou passar a palavra para Lopes, que vai ministrar o nosso coração. Meus irmãos, naqueles 10 anos que eu passei lá, para a glória de Jesus, nós batizamos quase 300 pessoas. Olha a igreja, irmãos. Vocês lembram da primeira foto? No mesmo lugar, as mesmas pessoas 10 anos depois. Aquelas criancinhas que estavam comigo ali, elas já estão adolescentes, tem de 13 ali, tem de 12, tem de 14, e os 2 irmãos que estavam comigo quando eu cheguei. É no mesmo lugar esse templo, nós construímos esse templo 12 de largura, 30 de comprimento e uma galeria para umas 80, 90 pessoas. Esse templo nosso, ele cabia, né? Cabe ainda, umas 500 a 600 pessoas para a glória de Jesus. Quando eu saí de lá, nós éramos 367 membros, 92 congregados. Nós deixamos ali 400, mais ou menos 450 pessoas, entre membros batizados e pessoas congregadas que estavam caminhando para se batizar. Deixamos ali 48 pequenos grupos, porque era 49, e Lopes falou um negócio aqui muito importante. Tinha um pequeno grupo que adoeceu e eu tive que fechá-lo. Pequeno grupo, quando adoece, você tem que fechar, porque é problema. Eu tive que fechar um pequeno grupo, o coração apertou, mas eu tive que fechar o pequeno grupo, trouxe o líder para perto de mim, ficamos ali com 48, quando eu saí de lá, setembro de 2021, nós tínhamos 11 supervisores, líderes que cuidavam de líderes, como o Lopes já tem hoje. Na Canaã, hoje eu ainda não tenho, porque aqui na Canaã eu só tenho 10 pequenos grupos, e aqui é a minha história na Igreja Batista Nova Canaã, que eu vou deixar para contar de outra vez, quando o pastor Edson e Nélio me convidar, aí eu vou contar a história na Igreja Batista Nova Canaã. Essa Igreja Nova Canaã, eu estou abrindo o portão ali, viu? Ó, eu abrindo o portão lá, Lopes, ó, com um cadeadozinho, com a chave abrindo o portão. Chegamos lá em outubro de 2021, mas nós já temos história para contar para a glória de Deus. Amém? Agora eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos, porque nós vamos orar pela vida do pastor Lopes. Eu queria que você repetisse comigo assim: Senhor Jesus, fala ao meu coração, como o Senhor tem falado nestes dias. Senhor Jesus, use a vida do pastor Lopes e fala comigo em teu nome. Amém, amém. Vem, Lopes. Glória a Deus, meus irmãos. O testemunho de Anacleto é um testemunho de fato impactante. Eu começo essa palavra aqui para pensar com os irmãos o que as nossas igrejas estão fazendo. Nós estamos fazendo membros ou nós estamos fazendo discípulos?
qual é o impedimento? O que nos impede, o que tem nos impedido de formar discípulos? O que nos impede de levar outras pessoas para Jesus? O que nos impede de levar essas pessoas até Jesus e, pós isso, treiná-las, capacitá-las, sendo moldadas pela ação do Espírito Santo de Deus, para que essas pessoas vão e levem outras pessoas para Jesus? Está aí no ponto, não? Está aí? Pode pôr para nós. Eu vou começar dizendo que existe uma diferença entre membros e discípulos. Nós precisamos nos tornar membros da igreja, mas nós precisamos fazer com que os membros se tornem discípulos de Jesus. Eu não sei se você sabe a diferença entre membro e discípulo, eu não sei se você entende o que é um membro e o que é um discípulo. Há uma diferença entre um membro e um discípulo. Você se enquadra como membro ou você se enquadra como discípulo? Todo discípulo é um membro comprometido. Ele é comprometido com a sua igreja, ele é comprometido com Jesus. E para mim existem muitas evidências, várias evidências na palavra do Senhor que ele nos chama para sermos discípulos, não somente membro da igreja. Às vezes eu escuto algumas palavras de alguns líderes dizendo: em nossa igreja não tem líder, eu quero fazer os pequenos grupos, mas não temos líderes, eu quero abrir um ministério, mas nós não temos líderes. Nós queremos fazer um trabalho fora, mas nós não temos líderes. Isso é claro, é real. O Senhor Jesus já nos disse que precisamos orar para que o Senhor mande obreiros, mande ceifeiros. O discípulo, meus irmãos, ele está focado em praticar a palavra do Senhor. Ele não está preocupado em apenas ler a Bíblia. Nada contra aqueles irmãos que leem 1, 2, 3, 10, 20, 50 vezes a Bíblia. É importante ler a Bíblia. Mas é preciso ter uma coisa chamada prática, praticar a palavra, aquilo que você ouve, ou no domingo, ou na quarta, ou com a sua leitura diária. É preciso haver uma prática daquilo que você ouve. Porque existe uma diferença entre o discípulo de Jesus e quem não é o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que ouve a palavra e pratica. É aquilo que Tiago nos chamou a atenção. Não sede somente ouvintes da palavra, mas cumpridores da palavra. O que nós encontramos em nossas igrejas hoje são muitas pessoas apenas ouvintes. Aqueles crentes que estão acostumados a sentar no banco, a furarem o banco da igreja, a ocuparem um ministério que eu sou doido para descobrir quem é o líder dele. Certamente tem nessa igreja, chamado o Ministério do Nada. Não posso fazer nada, pastor. Por quê? Porque eu estou ocupado com muita coisa. Eu não posso fazer nada. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo faculdade. Eu estou cuidando do meu filho. Eu não tenho tempo. Eu estou doente. Eu preciso descobrir quem é o líder desse ministério, porque a gente precisa matar esse cara, porque ele está liderando a nossa igreja. A igreja evangélica tem fonte sobre isso, né? E nós temos dos 100%, apenas 20% da igreja trabalha. Os 80%, ele está falando consome. Eu falo, dá trabalho. São os críticos. Chegar na igreja e logo falar: não gostei do pastor. Essa gravata dele não combina com ele. Aliás, esse pregadorzinho na frente nem veio de terno, porque a unção está no terno. O louvor não ficou bom. O irmão que foi fazer o solo na guitarra, ele errou. São os críticos. Não deve ter na sua igreja, só na Monte Carmelo. É assim. Por isso que nós temos que pensar em transformar membros em discípulos. E transformar membros em discípulos começa com cada um, é um a um. A primeira responsabilidade é nossa, de ouvir e praticar. Porque só ouvir e não praticar, desculpe dizer isso, pode ser forte, torna-nos discípulos de Lúcifer, que conhece a Bíblia toda. Ele não obedece à palavra do Senhor. Nós precisamos estar focados em praticar a palavra, conhecer a palavra e aplicá-la em nosso coração. Até parece que membro e discípulo são iguais, mas infelizmente não são. Há uma diferença
entre um membro da igreja e um discípulo de Jesus. Eu encontrei algumas diferenças e eu quero compartilhar para vocês. Todo discípulo é um membro de igreja, mas nem todo membro de igreja é um discípulo. O discípulo se ganha, o membro se ganha, o discípulo se faz. O membro entrega parte de suas finanças, o discípulo entrega toda a sua vida. O membro busca na palavra promessas para a sua vida. O discípulo busca vida para receber as promessas da palavra. O membro se senta para adorar. O discípulo, ele anda orando. Ele é o discípulo 24/7, 24 horas, 7 dias por semana adorando ao Senhor. O membro vale porque soma. O discípulo, pelo que multiplica. O membro aumenta a comunidade. O discípulo multiplica a comunidade. O membro velho é problema para a igreja. O discípulo idoso é problema para o reino das trevas. A meta do membro é ir para o céu. A do discípulo é ganhar almas para povoar o céu. O membro é sócio. O discípulo é servo. O membro espera a recompensa para dar. O discípulo é recompensado porque dá. O membro pede que os outros orem por ele. O discípulo sempre ora pelos outros. O membro espera pães e peixes. Já o discípulo é um pescador. O membro luta por crescer. O discípulo, ele luta por reproduzir-se. O membro gosta do afago. O discípulo, do serviço e do sacrifício. O membro entrega parte dos seus desejos. O discípulo entrega a sua vida. O membro espera que lhe aponte a tarefa. O discípulo, ele é solícito e em tomar a responsabilidade e a iniciativa. O membro murmura e reclama. O discípulo obedece e nega-se a si mesmo. O membro reclama que ninguém o visita. Já o discípulo, ele visita. O membro diz: que bonito. O discípulo diz: eis-me aqui. O membro, ele espera o avivamento na igreja. O discípulo é parte do avivamento. O membro é forte soldado na trincheira de defesa. Já o discípulo é um soldado invasor da trincheira do inimigo. O membro, ele é condicionado pelas circunstâncias. Já o discípulo, ele aproveita as circunstâncias para compartilhar a sua fé. O membro, ele é valioso, mas o discípulo é indispensável. Em que área que você se completa aqui? Completa como membro ou completa como discípulo? Porque Mateus 28, 19 e 20 diz que a autoridade foi dada por Deus a Jesus e a autoridade dele é que nós devemos fazer as mesmas coisas que ele ordenou há mais de 2000 anos atrás. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu lhes ordenei, porque ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Nós precisamos, meus irmãos, criar essa cultura de uma igreja relacional. Criar uma cultura de igreja relacional é começar a voltar os princípios da palavra de Deus, em relacionar com as pessoas, para que essas pessoas venham render-se aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que essas pessoas sejam transformadas e essas outras pessoas vão atrás de outras pessoas, as suas famílias. Nós não podemos continuar pensando que é obra do pastor. A obra de evangelização da igreja não é do departamento de evangelismo da igreja. Se, por favor, na sua igreja tem departamento de evangelismo, na sua igreja, fecha esse departamento. Se tem ministério de evangelismo na sua igreja, fecha esse ministério de evangelismo. A evangelização é nossa, nós não podemos ficar omissos. Fazer discípulo é uma obra que é designada para cada um de nós. Nós não podemos correr disso.
Nós não podemos ficar simplesmente com os nossos braços cruzados, salvos, sentados e sossegados. Eu chamo de crente 3S, salvo, sentado e sossegado. Você precisa ser um crente 3D, discípulo, discipulador e dizimista fiel. Você precisa fazer discípulos. Deus te chama para isso, para discipular uma outra pessoa. Pode começar dando os primeiros passos, e essa cultura passa por cada um de nós. Primeiro, nós precisamos relacionar com essas pessoas. E aqui eu vou dar um exemplo aqui básico do que nós esperamos. O visitante, ele pode passar na sua igreja, né? E quando ele passa na sua igreja, é o peixe dando volta no seu aquário. O que você faz com o peixe que dá volta no seu aquário? Você recebe bem, você o acolhe, você ora por ele, você dá alguma coisa para ele, no sentido de conquistá-lo, porque esse é o primeiro nível que nós temos, às vezes, as pessoas passando dentro da igreja. E a gente fica como? Como é que a gente faz? Nós reservamos os melhores lugares para o visitante, ou nós, costumeiramente, gostamos de sentar lá atrás, porque o visitante, irmãos, não senta na frente. Ele tem vergonha. Os crentes precisam acostumar a sentar à frente, para os visitantes ficarem lá nos últimos bancos, nas últimas cadeiras. Até porque ele fala assim, rapaz, tem alguém ali na porta. Se é uma pessoa depressiva, por exemplo, ou que tem síndrome do pânico, ela pergunta, rapaz, aquele irmão que está na porta, se ele fechar a porta, eu vou passar mal. Deixa a porta livre. O visitante precisa ser bem acolhido, bem cuidado, porque ele precisa passar de nível. Qual é o nível que se espera logo depois de ser visitante? Frequentador. Quem é o frequentador? Outrora, era apenas um visitante, veio uma vez ou outra na sua igreja. E um detalhe importante, quando uma pessoa vai na sua igreja, os primeiros 10 minutos são importantes para dizer se ela vai voltar novamente. A nossa recepção não começa na porta da igreja. A nossa recepção começa lá no estacionamento dos carros. Nossa igreja não tem estacionamento próprio. Nós temos um estacionamento municipal lá, porque tem um ginásio poliesportivo, então o pessoal coloca os carros lá em cima. Lá no estacionamento, as pessoas são recebidas. E se for homem, muito mais bem recebido. Sabe por quê? Porque a gente vai dizer para ele, fique tranquilo que nós vamos olhar seu carro. E por que olhar o carro? Porque tem homem que cuida melhor do carro do que a esposa dele. Se arranhar o carro daquele visitante, ele não vai voltar na sua igreja nunca mais. O que eu estou pensando aqui? Estou pensando na pessoa. Fazer com que essa pessoa seja conquistada. Então, quem serve no ministério de estacionamento, ela está cultuando a Deus. Ela não está lá dentro, mas ela está cultuando a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Aí, esse frequentador é aquele que já está lá no nosso meio, ou está lá no pequeno grupo, né? Ele pode estar na escola bíblica, é frequentador. Mas ele precisa passar de um outro nível. Qual é o outro nível? É lógico que se tornar membro. Como é que se torna membro da igreja, irmão? Simples, sendo batizado. Ele não pode ficar lá só na igreja, mas é muito bom frequentar essa igreja, viu? O louvor é bom, né? A mensagem é boa. Precisa se tornar membro. Como é que se torna membro? Entregando a vida dele para Jesus, sendo batizado biblicamente. Mas ele precisa dar mais um outro salto. Sabe qual é o salto? De se tornar discípulo. E ali, quando eu coloco a ideia de discípulo, é porque ele está lá e agora ele vai buscar uma outra pessoa para Jesus. Isso pode ser circular, de forma tal que ele vem, acha graça na palavra de Deus, ele é batizado e ele automaticamente vai buscar outras pessoas. E aqui eu tenho alguns testemunhos para mostrar para vocês. Antes dos testemunhos, eu preciso dizer do ciclo vicioso, que nós usamos isso lá no seminário Multiplique, que são os programas. Eu amo os programas, porque eu sou programador, né? Tem muita igreja que é programa de tudo, programa para isso, programa para aquilo, programa e mais programa. Nada contra os programas. Precisa dar intencionalidade nos programas, mas tem muita igreja que entrou no ativismo. Programas e mais programas e mais programas e mais programas e mais programas, e automaticamente falta o quê? Falta tempo, porque tem muito programa na igreja, pouca transformação de vida. Automaticamente falta tempo para relacionar com as pessoas. E isso significa o quê? Que falta preparar líderes. Se falta líderes,
Se falta tempo, se está no ativismo, se tem programa, então o que o pastor tem que fazer? Aquele que bate o escanteio, ele corre lá na área e cabeceia, a bola vai para o fundo do gol, a gente pega lá, a bola no fundo do gol, coloca no meio de campo, corre na arquibancada, batendo palmas para o pastor, porque o pastor é parte da trindade, que não existe, né, irmãos? Pastor, parte da trindade. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e Deus o pastor. O pastor não pode fazer tudo. Nós temos, bem dito aqui pelo Anacleto já tarde, nós temos que devolver o sacerdócio para os crentes. Somos nós que temos que discipular. A igreja precisa discipular, a igreja precisa relacionar com outras pessoas. Isso não pode ficar na responsabilidade só do pastor, do ministro de evangelismo, do pastor do discipulado, do irmão do departamento de evangelismo. Não, a obra é nossa. Uso também esse slide para dizer que tudo começa ali, no discipulado 1 a 1. Como é que se faz um grupo pequeno de 12? Começa com 1. Como é que se faz uma igreja de 120 membros? Começa com 1. Lembra que Jesus chamou primeiro, né, Pedro, depois foi lá até fechou com Judas? Preste atenção sobre isso, a gente começa com 1. Descaracteriza a ideia de grande grupo primeiro. Vamos começar trabalhando 1 a 1. Ah, mas é muito lento. É assim mesmo. Se você quer fazer um grande prédio, você precisa gastar tempo na base, na parte da sua estrutura, porque senão você vai construir um prédio muito alto e depois ela vai acontecer o quê? Ela vai derrubar. Por isso a necessidade de relacionar com, levar para o pequeno grupo para poder cuidar, correto? Para que ele se torne membro da igreja. Por isso que nós temos essa responsabilidade. Fazer discípulos. É uma ordem de Jesus, não é uma ordem minha. É de Jesus. Eu não sei se tem militar aqui. Não precisa se revelar se é. Mas a ordem dada, nós temos que bater continência e cumprir a ordem deixada por Jesus. Você é um soldado de Cristo. Se nós desobedecermos, aqui no batalhão a gente é preso. A gente pode passar a ser preso. Nós precisamos cumprir a missão da igreja. Nós precisamos cumprir a necessidade que o mundo tem. E aqui eu vou usar aqui alguns testemunhos. Aquela pessoa lá de cima chama Rose. Rose é uma pessoa que não sabe ler muito bem. Escreve muito mal. Perdão, não sabe ler e escreve muito mal. Rose, ela tinha o desejo de ganhar os seus compadres para Jesus. Quem eram os compadres da Rose? A Tábata e o Flávio. Rose fez o quê? Rose também é baiana, né? Rose começou a relacionar com a Tábata. Ô, comadre. É, de comadre mesmo. A senhora precisa entregar a vida da senhora para Jesus, a senhora vai ver o que vai acontecer com a vida da senhora. A Rose foi para a igreja através do filho dela. A Rose era uma fumante 24/7, comia cigarro à torta e à direita. A Rose foi lá e relacionou com a Tábata e com o Flávio com o objetivo de levá-los aos pés de Jesus. Não somente levá-lo aos pés de Jesus, mas transformá-los em discípulos. É lógico que cada pessoa tem um papel importante na igreja. Pois bem, alguns meses depois, lá estava ali Tábata, na foto minha ao lado esquerdo, Rose lá atrás, porque lá na Monte Carmelo nós temos a cultura de que quem ganha a pessoa para Jesus entra no nosso batistério. O batistério ali é uma piscina para ficar mais acomodado. Eu não gosto do frio, eu gosto de quente, então no dia do batismo tem um eletricista na igreja que põe a piscina para esquentar, então é água esquentada, viu, pastor Edson? E se estiver fazendo calor, eu também não reclamo não, tem que ser água esquentada. A minha esposa, Eliane, falou assim, você só fica tomando banho quente, você vai ficar velho, viu? Eu falei assim, não, você não vai não, fica tranquila, fica tranquila. Naquele dia, Tábata e Flávio foram batizados. Lembra do processo? Visitante, frequentador, batizado, se tornar membro, mas não pode parar por aí. Quem é Tábata hoje? Tábata hoje lidera um grupo pequeno, olha o grupo pequeno de Tábata ali, ó. Olha o marido dela lá, ó, o Flávio, que é o anfitrião do pequeno grupo. Mas nós temos uma outra história de Larissa e Raul. Larissa e Raul
foram pessoas que foram ganhas através de um evento ponte que nós fazemos na igreja. Eu citei aqui, que é chamado Alto de Páscoa. Eles entregaram a vida para Jesus nesse evento, o evento de Alto de Páscoa. Quando nós fazíamos um apelo no final, ela entregou a vida dela para Jesus. A Larissa, então, começou a relacionar com a Cida. É a primeira da esquerda para a direita, que é casado com o Wesley, que tem os filhos William, o Wallace, o Everton e o William. E a Cida tem duas irmãs, a Marinalva e a Maridalva. A Larissa relacionava com a Cida na escola. Larissa começou a levar presentes para a Cida, não conheciam. E aí a Cida ficou, essa mulher é estranha, essa mulher parece que é doida. Trouxe um presente para mim. Aí o marido dela começou a ficar suspeitando dela. Essa mulher, o que é que está acontecendo? Será que eu vou perder a minha esposa para essa mulher? Era mais ou menos assim, a preocupação. E Larissa ali começou a apresentar o plano de salvação para a Cida, aplicou os estudos bíblicos para ela, e é o que acontece, um pouco tempo depois, nós vamos ter toda a família rendida aos pés de Jesus. Nós temos ali o Everton, o Wallace, né? Você pode ver que quem já batiza o Wallace é Jéssica, é uma outra baiana, que Jéssica já era responsável pelo discipulado de o Everton no pequeno grupo, o Wallace no pequeno grupo. Mas Larissa está ali batizando o Wesley. O Wesley é do meu pequeno grupo hoje. A Marinalva, né? Mais tarde vai ser batizada a Maridalva. Maridalva não batizou nessa daí, mas também a Cida está ali. A Cida, pastor Anacleto, é a que vai dar o testemunho agora em Montes Claros de que outrora era perdida, né? Católica, muito católica, entregou a vida dela para Jesus. E hoje quem é a Cida? A Cida lidera um pequeno grupo de mulheres hoje. Olha lá. Só para dizer para vocês que esse é o processo. Nós precisamos trabalhar isso, mas eu ainda vou contar o penúltimo. Esse é o Gabriel. O Gabriel está lá em cima. É um jovem, um adolescente de 17 anos. Abaixo dele, o Vitor. Ele tem um déficit. O Gabriel é colega do Vitor na sala e ele tinha que ter um cuidado maior com ele porque ele não guardava muitas coisas do que era ensinado na escola. Então, o Vitor ajudava, o Gabriel ajudava o Vitor a fazer as tarefas, ligava para a mãe dele dizendo, olha, ele precisa fazer a tarefa tal, ajuda aí. Ou seja, a ideia ali era do Vitor, tá? Ser ensinado pelo Gabriel. O que aconteceu foi que a Cláudia, que é a mãe do Vitor, pediu, podia abrir, Gabriel, um pequeno grupo na minha casa? Aqui, para vocês fazerem um culto? Era mais ou menos assim. Pois bem. O que aconteceu foi que o Gabriel, porque o Vitor também chama Vitor, né? O Gabriel falou, pai, mãe, que é a Cida, que é a Márcia e o Carlos. A Cláudia está pedindo para abrir um pequeno grupo lá na casa dela. A senhora pode me ajudar? Lá foi a Márcia e lá foi o Carlos abrir um pequeno grupo na casa da Cláudia. Casa da Cláudia tem o Valdeir, que é o esposo, tem a Stephanie, o Vitor, e agora me falhou a memória da menina aqui, da menininha mais nova que tem 9 anos. Sabe o que aconteceu agora em novembro? Todos eles foram batizados para a glória de Deus. Sabe o que está acontecendo agora com Cláudia? Ela está num curso de como se tornar líder de pequeno grupo. Ela já estava ajudando a minha esposa no ministério infantil. Ela estava ali sendo já treinada para poder cuidar das crianças, estava ao lado de Elian e assim fez. Mas Cláudia disse, não, eu preciso agora levar a minha família para Jesus. A Cláudia tem mais ou menos uns 9 irmãos que precisam ser ganhos, 9 irmãos, incluindo homens e mulheres. Mas eu vou caminhar para o final dizendo para você aqui quais são os empecilhos que você coloca para não multiplicar discípulos. Quais são suas desculpas que você diz, eu não posso, porque Deus está nos chamando para isso. A grande colheita que nós vamos ter é se nós de fato concentrarmos na grande multiplicação de discípulos.
E eu deixei para poder passar esse vídeo para vocês aqui no final de uma outra pessoa que passou por tantas dificuldades, tantos problemas. A gente vai ver a história dela, e a ideia de mostrar a história dela é para te encorajar a não ter nenhum limites para levar outras pessoas para Jesus. Pode passar aí, meu brother, esse vídeo. Eu também vou assistir, porque para mim, todas as vezes que eu assisto, eu choro. Eu não quero chorar na frente dos irmãos, não. Quero chorar escondido aqui. Meu nome é Cristiane, tenho 3 filhos, sou casada com Ednardo, tenho 3 filhos, Mariane, Lívia e Bernardo. Bernardo era um sonho meu, eu tinha 2 meninas e eu sonhava em ter um menino. Eu pedi a Deus um menino e Deus me concedeu. Quando eu fiz o ultrassom, quando eu estava grávida, que com algumas semanas de gestação consegui ver um menino, foi uma alegria muito grande, não só para mim, como para meu esposo. Minha filha com 1 ano de vida, Lívia, eu já estava com a gestação de 26 semanas. Bernardo estava completando 26 semanas de gestação e não tinha nada planejado. De uma hora para outra, minha filha Lívia teve uma crise de laringite aguda, de uma hora para outra teve que ser internada. E eu fiquei com ela no hospital, devido ao esforço que eu fiz com ela no hospital, que ela ficou internada, dava muito trabalho na hora de tomar aerosol. Eu já tinha um risco de descolamento de placenta. Aí ela chegou lá saturando quase 50, quase morreu. E ali eu já pude ver que Deus já estava cuidando de tudo. Aí na véspera da internação dela, que a gente ia sair, não estava sentindo nada, tudo normal. Tinha uma criança no quarto que durante o dia, essa criança falou comigo: tia, Bernardo vai nascer hoje. Não vai nascer não, Luiz Henrique, porque ele está com 26 semanas, falta muito tempo para Bernardo vir. Aí eu falei bem assim: vai não, ô tia, Bernardo vai nascer hoje. Mas não passou nada pela cabeça, fomos dormir. Aí de madrugada aconteceu que eu tive um descolamento total de placenta no quarto. Né? Não tinha noção do que era descolamento de placenta e não tinha noção da gravidade que eu e ele corríamos. Naquele momento ali, a única coisa que eu falei assim: meu filho. Na hora que eu vi aquele sangramento, aí a moça que estava acompanhando o filho dela do lado, a mãe, chamou o pessoal do hospital, chamou todo mundo, e eu bem tranquila, levantei da cama, já começou a jorrar sangue. Eu sentei numa cadeira, lembro como se fosse hoje, e falei bem assim com a mãe da criança que estava no quarto. Falei bem assim: Val, liga para minha cunhada, fala com ela que eu vou ter neném, que Bernardo tá nascendo e que chamasse Núbia para poder ficar com Lívia, porque a Lívia vai ter alta amanhã. Isso bem tranquila, e eu não sou nada tranquila. Tanto que quando o pastor sempre pega aqui na nossa igreja falando dos frutos do Espírito, eu falo: Senhor, onde que eu vou ter isso? E eu vi que aquele dia Deus me deu os frutos do Espírito, porque era necessário. Aí veio a equipe médica todinha, me colocou na maca, perguntou o que estava acontecendo comigo, se eu tinha algum problema. Eu falei que não, que minha gravidez era normal, e que falei o nome do médico, que eu ia fazer meu parto e tudo. Aí nisso eu já fiquei bem tranquila. Aí eles deitaram eu na maca e foi subindo, correndo, rasgando o vestido no meu corpo. Aí já chegou na sala de emergência, já chamando os médicos de plantão. Aí a médica colocou a escuta na minha barriga e falou bem assim: ó mãe, não tô escutando o coração da criança, não dá para esperar seu médico, nós vamos subir agora pro bloco cirúrgico, eu vou tentar salvar sua vida. Com essas palavras ela falou. No momento que eu vinha do corredor para essa sala de emergência, que ela tinha que escutar meu filho, o tempo todo rasgando o vestido no meu corpo, eu falei com o Senhor, eu conversei com Deus, eu falei bem assim: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Então assim, ali eu já entreguei tudo para Deus. Aí subimos direto pro bloco, já tinha falado com minha cunhada nessa época ela trabalhava lá, aí ela ia vir. Aí fez a cesárea de urgência
E ali eu já enxergava várias pessoas já ao meu lado, a sala que eu estava muito cheia, mas eu sem entender do que estava acontecendo. Aí, em menos de 10 minutos, me abriu e, graças a Deus, abriu e ele chorou. Então, na hora que eu ouvi aquele choro dele ali, eu entendi que Deus estava cuidando dele. Então, eu fiquei tranquila. E a médica falou bem assim, ó, mãe, nós tiramos seu filho. Só que não falou como que ele estava, se ele estava bem, como que ele estava. Só falou bem assim, ó, agora, se você está com a hemorragia grave, você teve um descolamento de placenta total, nós vamos te fechar. Aí ia me fechar. No que ia me fechar, chamou a anestesista, minha cunhada já estava lá na hora, me acompanhando, e ela já trabalhou no bloco, ela já sabia. Aí a médica veio, pegou na minha mão e falou bem assim, ó, Eliane, fica tranquila, eu vou ter que fazer a esterectomia para conter a hemorragia, porque a gente não tá conseguindo. Aí depois disso, eu só ouvi falando, falei assim, ela não vai sobreviver, ela perdeu muito sangue, chama geral, que eu não opero ela se não trazer bolsa de sangue. Então eu tive que primeiro ser hemotransfundida com 9 bolsas de sangue, para eles continuar fazendo a cirurgia, para depois me fechar. E falou com minha cunhada se ela autorizava fazer o que fosse necessário para tentar salvar minha vida. Aí eles entubaram, fizeram a esterectomia em mim. Minha cunhada me falou depois que eu tive convulsão na hora que eu estava sendo entubada. E aí Bernardo nasceu e graças a Deus conseguiu conter a hemorragia. E eu fui para casa e Bernardo, de imediato, ele já foi entubado e foi direto para o CTI. Eu ia visitar ele todos os dias. Primeiro dia depois da minha ida para casa, que eu voltei ao CTI, os médicos me falaram a situação dele. Falou que era prematuro, que era muito pequeno. Ele nasceu com 26 centímetros, 1,45 kg ao nascer. Depois que vai para o CTI perde um pouquinho, ele ficou com 980 gramas. Então eles falaram comigo que ali, que era diário, né? Que ali todo dia ia acompanhando ele, que ele não estava com o pulmão preparado para nascer, alguns órgãos estavam terminando de ser formados, principalmente o pulmão. Mas em momento nenhum eu me entristecia, porque minha confiança estava em Deus. Com 18 dias de vida, eles tentaram extubar ele. Aí eu fui no CTI nesse dia, pela manhã, passei lá, Dr. Paulo, que foi o médico que atendeu esse dia no CTI, falou comigo, ó mãe, consegui, tá no CPAP. Tirou ele do tubo e tava no CPAP, bem pequenininho, cheio de aparelho, muitos medicamentos que tomava. Aí eu fui pro banco de leite tranquila. Quando eu voltei na visita à noite, aí os médicos já me chamaram, deixaram eu passar direto para ir ver ele, me chamou. Falou bem assim, ó mãe, hoje pela manhã, ele teve uma parada, não assusta não, na hora que você chegar lá, ele vai estar com muitos aparelhos, nós tivemos que entubar ele novamente, ele teve uma parada súbita de 20 minutos, foi muito tempo de parada e a gente tem que esperar o que o organismo vai reagir. Além dessa parada de 20 minutos que ele teve várias convulsões seguidas. Mas ainda assim, eu continuei confiando e orando. Nessa época, nós tínhamos começado um grupo, Mais Unidos em Oração. E o nosso grupo foi o primeiro grupo. E diariamente a gente já orava por ele. E ele veio para me mostrar que através de oração, a gente pode conseguir muita coisa. Deus nos responde através de oração, ou com sim, ou com não, ou espere. Então, assim, minha confiança estava totalmente em Deus. Ele ficou no CTI com 5 meses. Ele ficou entubado e depois que ele teve essa parada, ele ficou hipoativo. Os médicos não sabiam falar o que aconteceu com ele. Depois dessa parada, fez ultrassom, não fez tomografia porque eles falaram que não ia mudar o quadro dele, mas fez ultrassom e no ultrassom não mostrava a hemorragia cerebral, mesmo com 20 minutos de parada. Aí com 83 dias de vida, eles fizeram a traqueostomia nele, porque não conseguia extubar. E depois da traqueostomia, ele tinha um refluxo grave, que aí eles tiveram que fazer a gastrostomia. Aí ele alimentava pela sonda. Aí depois de 83 dias de vida que fez, ele teve melhora, depois que fez a traqueo nele, que
foi que eu pude pegar ele no colo com 83 dias de vida. Durante esse tempo de CTI e pediatria, foram dias de orações, muitos dias de orações intensos. Porque os médicos falavam que ele ia ser um morador do hospital, não tinham, na verdade, expectativa dele ir para casa. Ele até ficou no quarto do morador, mas eu não aceitava, porque eu falei, Deus me deu um menino. Ele não me falou como que esse menino ia ser, mas eu creio que esse menino é promessa do Senhor. Quase com 9 meses, ele teve uma taquicardia supraventricular. Doutora Nelma é uma cardiologista da Santa Casa. Ele estava essa época pelo SUS, mas ela ficou até 2 horas da manhã fazendo uma intervenção, para ver se passava, porque a frequência dele tinha que estar 130, no máximo 140, porque era prematuro. A frequência dele estava 215. Então, assim, de madrugada ia fazer esse procedimento, eu não quis ver, só que antes de fazer o procedimento, eu fui lá, eu liguei para a Pâmela, eu orei com Pâmela de madrugada, falando com ela desse procedimento. Nós oramos juntas enquanto eles estavam fazendo o procedimento. Aí acabamos de orar, aí eu fui lá, ela falou bem assim, ó mãe, esse procedimento que nós fizemos aqui, a gente faz num adulto, de imediato tem resposta. Então assim, ela jogou um balde de água fria em mim. Mas mesmo ela falando isso, eu falei bem assim, não, mas vai dar certo, doutora Nelma. Aí ela saiu, foi para casa, quase 2 horas da manhã, um monte de enfermeiro que estava nesse procedimento. Aí eu sentei na poltrona do lado dele. Eu pude ver assim, como se fosse um filme, eu vejo hoje. O oxímetro estava em 215 e eu vi o ponteiro voltando para a frequência normal do coração dele. Então, aí eu chamei a enfermeira na hora e falei com ela. Aí ela foi de imediato, ligou para a médica, falou bem assim, doutora Nelma, deu certo. A frequência dele tá normal. Então, assim, eu vi, Deus não quis fazer na hora que ele estava fazendo, mostrar para eles, mas eu pude ver depois que eu e Pâmela, nós oramos. Então, assim, não é no tempo nosso. Eu falo para vocês, mães, ou qualquer pessoa que estiver na angústia, ou em qualquer momento de dificuldade na vida suas, ore a Deus. Ele é a resposta. Ele é o caminho para tudo. Eu não tenho dúvida disso. Em qualquer momento que eu estiver, ou feliz ou triste, eu sei que Deus está comigo e Ele nos escuta. Sempre nos escuta. Eu precisava de um milagre quando os homens não puderam me atender. Um milagre. Eu precisava de um milagre quando tudo parecia escuridão. E quando mais eu precisei, a tua mão me alcançou. E o milagre vi você fazendo em mim. Os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão. Quando eu vejo a história de Lani, eu aprendo algumas coisas. A primeira delas é que em qualquer momento nós precisamos orar. A segunda delas é que nós não podemos colocar obstáculos para buscar ao Senhor, para servir ao Senhor, para levar outras pessoas para Jesus. Lani, ainda hoje, enfrenta algumas dificuldades com o Bernardo. Ele já anda muito bem, começou agora a ir para a escola, ele tem alguns déficits, ele já anda sozinho, outrora ele não andava sozinho, nesse vídeo ele já andava sozinho. Mas o outro destaque que eu faço é que nós precisamos de ter outros filhos no reino de Deus que ainda não fazem parte do reino de Deus. E sobre ainda Lani é não colocarmos empecilhos para levar outras pessoas para Jesus. Lani é uma empresária bem-sucedida em Montes Claros. E ela está
Ela é aprendiz de pequeno grupo e ela está na escola para formação de liderança de pequeno grupo, porque Lani quer abrir um pequeno grupo. Talvez você fale assim, mas qual o tempo que essa pessoa vai ter para abrir um pequeno grupo? Porque ela entendeu que nós não podemos criar barreiras para servir ao Senhor. Nós não podemos criar barreiras para levar outras pessoas para Jesus. Talvez a barreira seja nós mesmos. Nosso desejo é que nós saiamos daqui impactados pela palavra do Senhor para fazermos discípulos. Fazer membros é importante sim, está na Bíblia, mas nós precisamos dar um outro salto, que é o salto de fazer discípulos, que é levar outras pessoas aos pés de Jesus e essas outras pessoas levarem outras pessoas para Jesus. Lani chegou na igreja naquele mesmo processo, como visitante, não era casada. Nós celebramos o casamento dela, o marido dela não era convertido, depois o marido dela se converteu, ela foi batizada primeiro. Por isso que a gente precisa ser desafiado a fazer isso, a fazer discípulos. Não coloque empecilhos, não olhe para a sua realidade, não olhe para a sua igreja, não olhe para a sua cidade. Simplesmente peça, Senhor, me ajude. Eu quero ser um plantador, eu quero ser aquele que rega, porque eu sei que o Senhor vai dar o crescimento, mas nunca esqueça da chave principal, chama-se oração. Lani é uma das outras histórias que nós temos na nossa igreja, quando a nossa igreja foi abalada para criar-se a cultura de oração. Nós temos a história da Michelle, nós temos a história da Jennifer, que passou algo semelhantes, mas a igreja foi impactada com a cultura de oração e ela aprendeu a orar, no momento mais difícil que nós passamos na igreja. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos. E com o que você sai daqui hoje? Quando você volta para a sua igreja, quando você volta lá para o seu ministério, de tudo que você ouviu, se tem alguma coisa que eu quero que você leve, guarde e aplique faça discípulos aonde você estiver. Peça a Deus recursos, peça a Deus pessoas, peça a Deus possibilidades, mas vamos cumprir a ordem que Jesus deixou para cada um de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado por esses dias que nós passamos aqui com os teus servos, sendo tocados pela tua palavra, sendo ministrado nos nossos corações. O teu Espírito Santo está aqui nos convencendo, ó Deus, nos incomodando, nos trazendo uma insatisfação santa em não estar conformados com a membresia da igreja, mas em fazer discípulos. Nos chame, meu Deus, para esse nível de fazer discípulos. Nos chame, ó Deus, para orar mais, para depender do Senhor, apenas do Senhor, nada mais do Senhor. Nos dê pessoas, ó Deus, para que possam nos ajudar nessa plantação, nesse regar, nesse cuidar, e certamente nós teremos muitos líderes, muitos discípulos servindo ao Senhor, glorificando o nome do Senhor. Cada pastor aqui, cada líder, cada missionário, derrame uma porção dobrada, meu Deus, sobre os teus servos, para que eles sintam encorajados e lembrando da promessa que o Senhor mesmo disse para nós, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Leve, ó Deus, nos em paz para os nossos lares, mas ainda incomodados pelo Espírito Santo do Senhor, para fazer discípulos aonde nós estivermos. Para a glória do Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu agradeço de coração pelo convite, pela hospedagem, pela recepção dos irmãos, por tudo. Não vou citar nomes, mas todos aqueles que nós conversamos, eu quero que vocês contem conosco. Contem conosco para nós fazermos uma grande colheita no nosso estado, o estado de Minas Gerais. O Anacleto veio para poder ajudar. Eu orava para esse cara vir para Minas Gerais para poder nos encorajar mais. Ele está aí, a gente precisa explorá-lo mais, né? Com o só objetivo de ver pessoas rendidas aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos abençoe e um forte abraço aqui do pastor Lopes.